Vamos juntos? Verso 7, Filipenses 4, verso 7. Vamos lá? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, todas as vezes que crentes se encontram um com o outro, fala o quê? A paz do Senhor, irmão. Se tornou um cumprimento entre os crentes, porque é o desejo maior do crente que o outro tenha paz. Mas sabe por que nós desejamos a paz? É porque ela falta para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, elas têm a maior carência da sua vida, é paz. Elas não dormem, elas não têm um bom relacionamento com o esposo, com a esposa, com os filhos, problemas familiares, tem problemas com seus vizinhos, tem problemas com o patrão, com empregados, tem patrão com colegas. O problema, a falta de paz está generalizada para todas as pessoas de todas as categorias, sejam elas pobres ou ricas, negras ou brancas, todos sofremos com a falta de paz. O que os anjos falavam quando chegavam e falaram para as pessoas? Paz seja convosco. Isso, meus irmãos, confirma a grande necessidade que nós temos de ter paz no coração. Quando nós lemos a carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, ela inicia: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Isso por quê? Porque existe uma guerra, uma luta entre nós contra Deus. Deus oferece o seu amor, mas nós, não compreendendo o amor de Deus, nós lutamos contra Deus. E nós vamos ver no versículo 11 do capítulo 5 dizer: eu me glorio em Deus pela minha reconciliação. Quando é que é necessário fazer reconciliação? É quando há briga, é quando há falta de paz, é quando nós brigamos um com o outro. É necessário que alguém intervenha e traga a paz. Meus irmãos, a busca nossa é por paz. Precisamos de dinheiro? Precisamos. Precisamos de alimento? Nós precisamos. Precisamos nos relacionar com as pessoas? Nós precisamos. Mas o que é um relacionamento sem paz? Que prazer que tem um marido com a esposa que vive brigando? Que prazer tem um lar onde os filhos vivem brigando com os pais? O que adianta ter o banco na conta bancária cheia de dinheiro se você deita e não dorme? No Salmo de número 6, 4 ou 6, e diz: mais alegria o Senhor me dá do que aqueles quando têm fartura de cereal e de vinho, ou seja, aqueles que têm muito dinheiro. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. O que adianta ter dinheiro e muito dinheiro e não poder dormir? Vivemos numa época onde muito se tem vendido remédio, tarja preta, para que as pessoas consigam ter um minuto de paz à noite e possam dormir. Nunca se fez tanta consulta em psicanalista, em psiquiatra, em terapeutas que tratam a respeito das doenças da alma, porque as pessoas não têm paz. E aí você lê esse texto dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: eu quero, meus irmãos, que vocês que amam o Senhor, que adoram o Senhor Jesus, que se entregaram a Ele, que vocês tenham paz. Já citei Romanos 5:1, o efeito da fé em Cristo é paz. Se você tem problemas, você deve buscar a Cristo, que Ele vai te dar paz. Pode ser que os seus problemas não sejam resolvidos. Pode ser que você não consiga o emprego que deseja, ou passar no concurso que tanto sonha. Pode ser que o seu marido continue um péssimo marido, ou que a esposa continue uma péssima esposa, ou que seus filhos não mudem nada. Mas se você encontrou o Senhor, se você tem Cristo no teu coração, se você vive com Ele, mesmo no meio das piores tempestades, você vai poder fazer como Cristo fez, lá naquele barquinho, com aquela tempestade, vai poder dormir em paz, porque a verdadeira paz só é possível para aquele que encontrou o Senhor. Vejam, meus irmãos, que muitos correm de um lado para o outro, gastam com segurança,
com cerca elétrica, com grades, mas não alcançam paz, porque qualquer barulhinho na rua, corre e levanta para ver se alguém que está mexendo na sua casa. Outros, na busca de ter a paz com Deus, investem em boas obras, em caridade, em grandes doações, mas também não conseguem a paz. A paz seria possível? É claro que sim, mas é necessário que nós corramos atrás, busquemos no Senhor essa paz. Mas Paulo aqui está tratando com alguns irmãos da igreja, da cidade de Filipe. Essa igreja recebeu uma carta alegre. Paulo fala muito: alegrai-vos, alegremo-nos. É uma carta cheia de alegria, porque estas pessoas, elas se converteram de verdade, se entregaram ao Senhor de verdade. Era uma igreja que sofria, mas sofria com Deus, e Jesus Cristo diz que nós passaríamos por aflição, mas ele disse: mas eu estarei convosco todos os dias. E a igreja da cidade de Filipe, os crentes filipenses, eles entenderam isso. Mas meus irmãos, eles estavam passando por um momento difícil, porque apesar de serem crentes, como acontece na nossa igreja, em qualquer outra igreja, havia dificuldade de relacionamentos. E aqui ele começa falando a respeito de duas irmãs, Evódia e Sintique, que estavam brigando, mostrando que mesmo tendo Cristo no coração, mesmo sendo crente, às vezes, por uma fraqueza nossa, nós acabamos sofrendo, acabamos brigando, acabamos trazendo tristeza para o nosso irmão. E como é que nós resolvemos isso? No Senhor, porque os nossos problemas se resolvem sempre nele, porque a palavra de Deus nos diz, e Paulo usa um exemplo muito comum para nós, que é o cimento, e ele usa a argamassa que une a cerâmica ao piso, e você não solta mais depois. Ele diz que o amor de Cristo é a argamassa que une os nossos corações. Ele ensina que todo relacionamento, se tirar Cristo, está perdido, mas se colocar Cristo nesse relacionamento, aí então a paz vai reinar, o amor vai reinar, e no final, todo mundo vai sair bem. Veja, meus irmãos, nós vamos falar hoje de algumas condições para experimentar a paz do Senhor, porque o que Deus pode fazer por nós, o que Ele quer fazer, Ele fez. Para nossa salvação, Cristo fez tudo o que precisava. Nós temos que aceitar e viver em paz, como acabamos de cantar aqui. É de graça. E o difícil é nós compreendermos que o de graça é de graça mesmo, porque a gente sempre quer pagar alguma coisa. Há poucos dias, um casal de americanos estava no Brasil, e o filho correndo lá, quebrou o braço. Isso aconteceu no Amazonas. Ele levou o filho lá para o hospital, e depois que então fizeram lá o gesso no braço daquela criança, o médico atendeu, passou a medicação, fez a medicação, e ele diz: e quanto é? Diz: não, o SUS brasileiro, no SUS é de graça. Ele diz: como assim? É de graça. Mas então eu quero dar uma oferta. Diz: nós não recebemos ofertas, porque o tratamento é de graça. Do mesmo jeito, nós não compreendemos que a salvação é de graça, nós queremos oferecer alguma coisa. Mas nós vamos ver aqui das condições para o nosso relacionamento interpessoal. Se nós queremos viver em paz, nós temos que pensar aqui. Veja que o versículo 3 diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. E a primeira regra, meus irmãos, para termos paz, para vivermos em comunhão um com o outro, nós devemos viver em sintonia com o pensamento divino. A palavra sintonia, do mesmo jeito que sinfonia, fonos é som, o sim e o com é a mesma coisa. Então, se você falando de uma sinfonia, é uma junção de sons, nos quais os sons devem estar alinhados, ajustados. Outro dia mesmo aqui eu tinha começado a cantar, e aí o Vitor quis ajudar tocando, mas ele começou num tom, eu pedi para parar, porque eu estava cantando aqui no microfone, quem está em casa só ouve minha voz, porque num tom diferente não dá para cantar. Se você começou a cantar num tom ou abaixo ou acima, é necessário que haja sinfonia, que haja uma junção, que todas as vozes estejam ligadas. Vocês já viram no coral quando alguém canta fora do tom? Quem que você escuta cantar? Todos estão cantando maravilhosamente bem, mas aquele que destoa ou que não tem a sintonia, ele chama a atenção para si.
ele atrapalha a comunhão dos outros. Aqueles que ouvem não conseguem louvar a Deus como deveriam, por quê? Porque aquele que está desentoado, ele vai chamar atenção. Quando o corista ou instrumentista sai do tom, ele atrapalha todo o coral. Do mesmo jeito, irmãos, o crente fora da sintonia com Deus faz a mesma coisa. É exigido de mim, é cobrado de mim. Do mesmo jeito que é exigido e é cobrado de você, que você tenha sintonia com o pensamento divino. Cristo deu a vida por você, e Ele ensinou o jeito que você tem que viver. Ele mostrou que você tem que viver em paz, que você tem que dar até a tua vida, se necessário, pela paz. Ele mostrou como fazer para promover a paz. Ele deu a vida por você, e foi assim que Ele fez a sua comunhão ser restabelecida com o Pai. Mas o crente que não se deixa levar pelo pensamento divino, ele cria problemas para a igreja. Ele cria problemas no seu casamento, no seu relacionamento, no seu trabalho. Por quê? Porque pensando como Cristo, você vai colocar todos os teus problemas nesse princípio, para assim então caminhar querendo fazer o que Cristo faria se estivesse naquele lugar. Por isso que quando você faz alguma coisa errada, ou fala alto, ou distrata alguma pessoa, você sente aquela dor no coração. Por quê? Porque Cristo não faria isso. Cristo conviveu com Judas, o traidor. Que dia que Judas foi maltratado por Jesus? Qual a citação bíblica que fala de Jesus tratando mal, mesmo naquela hora que Judas foi lá e molhou o bocado no próprio copo que Jesus estava segurando? E Jesus disse para ele, vai, faz o que tem que fazer. Jesus não disse nenhuma palavra contra Judas. Os apóstolos todos deixariam Jesus sozinho, todos os abandonariam. Mas o que foi que Jesus falou contra eles? Nada. Quando Pedro estava lá próximo da sua queda, Jesus disse, Pedro, Satanás pediu você para te peneirar, mas eu roguei por você. E aí Pedro foi tentado, ele errou, ele negou Jesus, mas depois ele voltou, por quê? Porque Jesus ele queria de volta. Meus irmãos, é isso que Jesus faz quando alguém fala mal contra ele. Vejam o que aconteceu com os religiosos da época. Jesus foi duro muitas vezes, mas Jesus nunca os amaldiçoou. Quando os filhos do trovão lá, me fugiram o nome, e aí então eles chegaram, Tiago e João, e viram que os samaritanos não quiseram a palavra, e disse, deixa eu pedir a Deus que mande um relâmpago e que queime todos eles. Eu disse, não é assim que a gente age. O cristão não age devolvendo briga, devolvendo rancor, devolvendo ódio. Quando alguém nos dá ódio, a gente oferece o amor, porque o amor é que transforma, o amor é que cura, o amor é que sara os relacionamentos. Porque se alguém grita com você e você grita com ele, o que é que você fez de diferente? Você tem que aprender a baixar a cabeça, a se humilhar, porque é assim que Deus quer de você. A palavra de Deus diz que Ele quer de nós que nós andemos humildemente com Ele. E aqui nós vimos Paulo escrevendo para duas irmãs que estavam brigando. Pensem concordemente. Mas não é colocar o pensamento uma da outra na mesma linha, porque pode ser que o pensamento dela, os pensamentos estavam errados, mas é pensar concordemente no Senhor. Eu penso diferente de você, você pensa diferente do outro. E o que fazemos para vivermos em comunhão? Pensemos concordemente no Senhor. O que Cristo faria, vou fazer. O que Cristo faria é o que você deve fazer. Várias pessoas elas têm feito manifestações. E é assegurado ao brasileiro fazer manifestações. E você pode juntar pessoas e manifestar contra governos. Você pode manifestar contra o governo federal, contra o governo estadual. Você pode ir lá. Mas você não pode quebrar. Você não pode colocar fogo, você não pode fazer nenhuma destruição. E quando acontece de alguns que estão no meio dessas manifestações, e eles então fazem esses atos de violência, eles prejudicam aquele grupo que quer andar corretamente. E eles assim não obtêm aquilo que eles queriam, porque eles estavam sem a sintonia. Paulo desejava que os filipenses gozassem da paz, e a discórdia estava atrapalhando isso.
Então, meu irmão, minha irmã, não importa a situação que você vivenciar, se você não estiver em paz com Deus em primeiro lugar, você não vai ter paz no teu relacionamento. Pergunte a Deus: Senhor, eu sou uma esposa, o que eu tenho que fazer para relacionar bem com meu marido? O marido pergunte: Senhor, eu sou um esposo, o que eu devo fazer? Os pais devem perguntar: Senhor, eu sou pai, o que eu devo fazer? Pensem concordemente no Senhor. E o texto vai dizer: e assim você vai encontrar a paz de Deus. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, nós vemos aqui que é necessário também dar mais atenção às coisas boas da vida. O versículo 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Esse copo está cheio ou está vazio? Tem gente que vai dizer que ele está meio vazio. O outro vai dizer que ele está quase cheio. O que você vê? Você vê o negativo ou você vê o positivo? Porque quando você vê Paulo falando dos seus sofrimentos, você vê Paulo sempre se alegrando no Senhor. Era muito comum, eu já citei isso aqui, vou repetir que tem muita gente que é visitante. Paulo, ele diz o seguinte: por 2 vezes ou 3 vezes, eu me lembro, ele disse: eu sofri uma quarentena de varas. Era comum dar 40 chicotadas, mas ele recebeu só 39. Ele recebeu 39. Mas ele diz: mas era para ser 40, e nas vezes que eu apanhei, eu só levei 39. Vejam, meus irmãos, nós temos que aprender a ver as coisas boas. Porque nós reclamamos do som, reclamamos dos vizinhos, reclamamos disso, reclamamos daquilo. Mas já parou para ver tudo o que você tem de bom? Você já parou para agradecer pelo teu salário? Ah, mas o meu trabalho é cansativo, o meu trabalho é estressante. Mas se você não tivesse o teu trabalho? Ah, mas o meu vizinho é... E se você morasse num lugar que não tivesse nem vizinho? Será que seria melhor? Pare, exercite a tua vida, construa a tua vida com base na alegria do que você tem. Não importa se o que você tem não é o mais belo de todos, o importa que você tem é o teu. Os filhos, os teus filhos, são a maior bênção do Senhor, porque eles são os teus filhos. Ah, mas a grama do vizinho sempre é mais verde, a família do vizinho é sempre melhor, a minha família... Não! Porque a comida que você come é a comida que está no teu prato, não o que está na mesa dele. Você dorme com a tua mulher e você dorme com o teu marido, é ele que é a bênção do Senhor para a tua vida. Faça de você uma pessoa alegre, busque lá no fundo as razões para sorrir, e existem. Quando você estiver se sentindo lá por baixo, se você estiver se sentindo pisado pelos outros, se você estiver se sentindo a pior das pessoas, pare para pensar em quem de fato você é. Você é alguém que foi amado por Deus, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, o ser mais poderoso do universo, o Criador do universo. Ele lembra o teu nome, Ele conhece o teu nome, Ele te chama pelo teu nome, Ele tem bênçãos reservadas nos céus para você. Você tem valor diante daquele que é mais importante. Você se importa com aquele companheiro de trabalho que te humilha, que pisa em você? Mas então comece a olhar por aquilo que realmente faz a diferença, olhe para aquilo que te dá realmente o valor, busque lá no fundo as razões para sorrir, force a tua alma a procurar no Senhor a tua alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força não vem da alegria que os outros podem promover, porque já falamos, dinheiro não traz alegria, pobreza também não. O que nos dá alegria é o Senhor, que mesmo na riqueza ou na pobreza, nós estamos alegres, nós temos a verdadeira felicidade. Não espere que o mundo te faça feliz. O mundo não está nem aí com você, porque o mundo, ele quer usar você. Enquanto você for útil para eles, você tem valor, mas no momento que você perde a utilidade, veja o que acontece com pessoas que são grandes soldados. E aí ele tem uma bomba lá, ele perde a perna, o que acontece? Vai para casa, não tem mais utilidade. A pessoa está lá trabalhando, aposentou, esqueceu, ninguém liga mais, perdeu a utilidade.
Gaste mais tempo observando o que a vida tem de bom e agradeça ao Senhor por estas coisas boas. Você tem uma casa, você tem alimento. Se você não tiver, Deus Ele sustenta na sua casa que você aluga, não importa, há sempre motivo para agradecer. Mas pastor, mas e as coisas ruins, o que a gente faz? A gente não olha para elas. Porque quanto mais você olha para uma coisa ruim, mais você vai se lembrar dela. Quanto mais você valoriza aquela situação ruim, mais você vai sofrer por isso. Estou olhando aqui para a Ana Marta, um tempo atrás eu falei com a Dona Dulce, ela dizendo que não estava conseguindo dormir, e a televisão dela ficava sempre ligada naquele canal que você ligar, sangra embaixo da televisão, né? Eu disse, irmã, não veja essas coisas. Porque quanto mais você vê notícia ruim, mais de notícia ruim você vai se lembrar. Mais você vai pensar nessas coisas, então, faça outras coisas. Coloque aí em pregações, em músicas cristãs, mensagens que sejam importantes para elevar a sua alegria. E ela diz, melhorou. E claro que melhora. Porque quando a gente busca dar atenção nas coisas boas que Deus nos dá, a gente encontra a paz que Deus tem para nós. Procure não se lembrar das coisas ruins. Alegra-te lembrando das coisas boas. Mas Paulo diz mais. Paulo mostra o seguinte, você quer ter paz com Deus e paz com o próximo? Domine os teus ímpetos. Paulo diz assim, seja a tua moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Vocês se lembram qual que era o jargão do Zagalo? Tenho certeza que alguém vai lembrar. Vocês vão ter que me engolir, não é assim? Mas, irmãos, tem muita gente que tem feito exatamente dessa maneira. Você vai ter que me engolir. Será que alguém é obrigado a engolir alguém? Será que alguém é obrigado a engolir sapos? Muita gente pensa assim e tem criado muitos problemas nos relacionamentos. A pessoa é dura, a pessoa tem um coração difícil, uma natureza difícil e quer que as pessoas aceitem assim. A gente tem repetido aquilo que é uma mensagem bíblica, que você deve vir como está. E deve vir sim. E Deus vai te aceitar sim. Mas o que acontece? Você tem que mudar. Você vai ver, por exemplo, Deus chamou Abraão. Ele chamava Abrão. E Deus então, caminhando com Abraão, Deus transformou a vida dele. Ele era um seguidor de ídolos e ele se converteu ao Senhor, abandonou os ídolos. E Deus então transformou Abrão em Abraão, o pai de uma grande nação. A gente vê Jacó. Jacó quer dizer enganador. Um homem cheio de artimanha para conseguir as coisas, e ele anda com o Senhor, e logo depois Deus muda o nome dele para Israel, príncipe de Deus. Ou seja, não importa como você seja, que natureza você tenha, mas se você se uniu ao Senhor, você vai ter que aprender a dominar os teus ímpetos. Você não vai poder falar o que vem à tua boca, o que você tem vontade. Você tem que parar para ver se aquilo que você está falando vai ferir ou machucar alguém. Seja da igreja, fora da igreja, não importa, aprenda a dominar o teu ímpeto. Tem um exercício que a gente sempre faz, conte até 10. 1, 2, aí você vai. Não é isso que o pessoal manda a gente fazer? De repente a gente tem que aprender a fazer isso. Devemos assumir a necessidade da mudança e mudar. Isso é prova de sabedoria. Muitas pessoas fazem o que pensam e depois lamentam. Agem naquele ímpeto, vai lá e... Isso acontece muito no trânsito. Um colega meu, muito brigão no trânsito, era desse tamanhozinho. E ele disse que certa vez o rapaz foi lá e bateu na traseira do carro dele, e ele saiu muito bravo, porque ele é muito, viu aquele gente pequenininha, igual o Garnizé, quer brigar com todo mundo? E aí ele saiu muito bravo. Só que o rapaz levantou, abriu a porta do carro e começou a desenrolar aquele tanto de perna para fora. E quando levantou, era um grandão, ele disse, ô moço, não tem problema não, eu arrumo meu carro e vou embora. De repente, se ele não tivesse saído com aquela raiva toda, ele não precisava voltar tão humilhado para o carro, apenas levantar, vamos ver o que aconteceu, vamos resolver. Mas quantas pessoas matam outros? Quantas pessoas brigam com outros? Depois param para pensar e dizem, meu Deus, eu destruí a minha vida por nada.
Aprenda a dominar os teus ímpetos. Esforça-te para ser uma pessoa moderada. Aqui diz que a tua moderação deve ser conhecida de todos os homens. Mas aqui o texto explica por quê. Perto está o Senhor. Nós devemos gastar tempo planejando os nossos atos. Nós devemos parar para pensar no que vai sair da nossa boca. Por quê? Porque o Senhor está perto. E se Ele está perto, Ele vai ouvir e Ele sabe tudo aquilo que acontece conosco. Deus está perto. Deus está vendo o que você está fazendo. Você vai prestar contas das tuas atitudes, das tuas palavras, mesmo que impensadas. Espere em paz pela resposta divina. Se alguém é da igreja e te faz o mal, coloca diante de Deus e espere a resposta divina. Se é o teu patrão que está te fazendo mal, coloque diante de Deus, perto está o Senhor. Deixe que Ele faça a paz reinar então e que te promova uma outra situação. Deus sabe o que é melhor para você. Se não recebeu é porque que não era para você. O melhor para você é outro. Espere o agir de Deus. Confie em Deus. Aprenda a ser moderado. Controle a tua língua. Controle o teu ímpeto. Não deixe sair da tua boca. Porque quando Tiago fala a respeito da língua, ele diz que a língua é um instrumento terrível. É como um fósforo, que apenas uma labaredazinha põe fogo numa floresta inteira. Então aprenda a dominar o que sai da tua boca. Que como Paulo mesmo ensina, que deve ser sempre algo bom, útil, agradável, que promova o crescimento do outro, que promova o bem-estar do outro. Não deixe sair da sua boca nenhuma palavra torpe. Mas, meus irmãos, em quarto lugar, nós veremos no verso 6, que diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. A pergunta que eu te faço, ansiedade resolve o quê? O que a ansiedade resolve? Nada. É claro que você tem que ser uma pessoa ativa. Você tem que ser uma pessoa proativa, pronto a agir, a fazer as coisas. Mas tem um momento onde para a nossa atuação, onde a gente não pode mais dar nenhum passo. E o que você faz nesse momento? Simplesmente descansa no Senhor. Me lembro que uma vez estávamos em casa, Samuel era pequenininho, estava chovendo muito, ele numa febre muito alta, e de madrugada não tinha farmácia aberta, hoje tem mais facilidades. E aí então, o que fazermos? Eu disse para Elisene, vamos orar. Acabamos de orar, ela diz, e agora? Agora deita e dorme. Mas o menino está lá queimando de febre. E com a graça do Senhor nós dormimos, e quando acordamos ele não tinha febre mais. Eu aprendi nesse dia uma lição que Deus sempre ensinou para nós, descansa no Senhor. Veja, meus irmãos, que nós não podemos ficar ansiosos com aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que depende de Deus é com Deus. Nós devemos orar pela conversão da esposa, devemos orar pela conversão do esposo, devemos orar pelos nossos filhos, devemos. Mas a salvação é uma questão divina, de ordem divina, de vontade divina. É Deus que vai salvar. Se Ele não quiser, não vai ser a nossa ansiedade que vai mudar. A ansiedade não muda nada. E é claro que você não pode ser acomodado. Você deve ser ativo, mas algumas coisas fugirão ao nosso controle. Essas coisas estão nas mãos de Deus, e estando nas suas mãos, é claro que nós devemos esperar e confiar. O remédio para a ansiedade é saber que valemos muito mais para Deus e que Ele cuida de nós. Nós não cantamos? Ele cuida de nós. E se nós cantamos que Ele cuida de nós, por quê? Que nós perdemos o sono, nós perdemos a tranquilidade. Por que nós nos deixamos nos angustiar tanto? Aprenda, confia no Senhor. É preciso orar sim. O texto diz que sejam conhecidas, apesar de você estar ansioso, então, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e pela ação de graça. Ore, suplique. Mas acabou de orar e suplicar? Agradeça, mas eu não vi nada de bom. Lembra de Ana? Ana, que era mãe de Samuel, que era uma mulher estéril, que vivia triste porque ela não podia ter filhos. E ela então foi no lugar sagrado, que era lá em Siló, e ela então ora diante do Senhor, baixinho, só com seus lábios se mexendo. O profeta chega até ela
e fala para ela, achou que ela estava bêbada, e aí quando ela diz, não, estou aqui clamando diante do Senhor. E aí o profeta diz, vai que Deus ouviu a tua oração. O que ela fez? Ela ficou ansiosa? Não, diz que ela levantou, comeu, bebeu, voltou para casa. E aí logo depois ela volta, estava com o bebê na barriga, e ela pega esse bebê, entrega para o Senhor. Por que ela voltou e comeu tão feliz? Porque Deus ouviu a sua oração. Você deve orar, deve suplicar, colocar diante de Deus, pronto, acabou. Agora espere no Senhor. A falta de confiança em Deus tira a paz do coração e te deixa ansioso. Por isso que o texto então encerra dizendo, ou seja, fazendo essas coisas que nós acabamos de falar, e então você vai encontrar a paz. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Todos os nossos relacionamentos, todos os momentos da nossa vida, se resumem em Cristo. Se você quiser ter paz, você tem que buscar no Senhor. Você que vai ter que então buscar o Senhor para aplicar os princípios divinos na tua vida. Se você quer ter paz com Deus e com o próximo, entre em sintonia com o pensamento divino. Se você é cristão, haja como filho de Deus, haja como um discípulo de Cristo. E o discípulo faz o que o mestre faz. Seja uma pessoa positiva, procura sempre ver as coisas boas, seja sempre uma palavra de ânimo para quem está ao seu redor. E alguém vai dizer, mas eu queria ser igual àquela pessoa, porque essa pessoa demonstra ter paz. Seja contido nas tuas palavras, domine o seu ser, e seja confiante. Desse modo, você vai encontrar a tão desejada paz. Meus irmãos, Paulo escreveu para a igreja que estava em paz com Deus, mas não estava tendo paz uns com os outros. E a solução está aí. Busque a paz do Senhor, e assim você vai alcançá-la. Fuja do Senhor, e a sua vida vai ser triste, vai ser sem paz, vai ser de angústia. Que Deus abençoe a todos vocês, que a paz do Senhor reine em todos os momentos da vida de vocês, amém?